Olá, bem-vindos ao canal A Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprelian com o Ruyan. Todos os dias estou aqui servindo uma porção, né, deste meu livro Cordeiro Marinado em Porções. Cada porção é um capítulo, né? E cada prato é uma parte. São 5 pratos principais que a gente tem dado essa nomenclatura aí, focada na culinária cristã, para a gente aprender cada vez mais de Jesus, né? E essa segunda parte trata dos ensinos, das parábolas, dos sermões. E logo nos primeiros vídeos, nos primeiros capítulos dessa parte, quando nós estudamos o Sermão do Monte, eu lembro que passamos pela chamada oração do Pai Nosso, sem comentários, mas também lá atrás eu prometi que voltaríamos a ela oportunamente, quando ressurgisse na sequência de outro evangelho, né? E chegamos hoje no capítulo 11 de Lucas, no dia em que os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. Vamos então aprender com eles? Muito provavelmente você já deve ter lido, ouvido, visto, ou quem sabe até falado sobre esta oração tão mundialmente conhecida. Portanto, não tenho a pretensão de trazer algo novo, mas renovar, sim, uma outra visão sobre uma divisão que se apresentou nova para mim, desta vez, e que abrange de forma completa todos os lados que compõem as 4 dimensões do meu quadrado existencial. Então, a primeira parte seria, logicamente, Deus, né, em cima, porque o Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Claro que ele teria que ocupar mesmo o topo da lista e começar a oração com ele, justamente porque a oração é dirigida a ele, ou pelo menos deveria ser, né? Mas quando paramos mesmo para pensar quem é este pai, com quem iremos começar a conversa, de fato, nosso conceito e percepção de sua presença podem não estar tão bem claros e nítidos quanto é santificado este nome. Por isso, vamos sempre dar uma pausa antes, de alguns segundos que esteja, para nos conscientizar com quem pensamos que estamos falando, para reverenciar a majestade do Rei que reina soberanamente, daquele que tem uma vontade perfeita para ser cumprida, tanto no céu, como já é, quanto na terra, como deve ser, utilizando seus planos e propósitos em todos e em tudo. A pergunta é: você tem mesmo noção real de quem é este nosso Pai Celestial e o que implica pedir venha o seu reino? Às vezes a gente começa a orar e nem se dá conta do que está orando, né? Para quem também está orando. Então, esse primeiro ponto nos reporta a Deus, né? Que está em cima, acima de tudo. O segundo ponto seria eu, que estou no meio, né? Com essa frase: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou em outras versões, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sim, uma vez conscientes da existência e influência de um Pai provedor, e depois de passarmos um bom tempo em adoração e louvor com foco na beleza da sua santidade, então podemos focar nas nossas necessidades, não só materiais e vitais, como o pão nosso de cada dia, mas revelar para Deus toda a nossa fome e sede de justiça, de paz, de direção, de soluções para todas e qualquer carência que não conseguimos suprir por nós mesmos, ou ainda suprir tão bem e perfeitamente como só Ele mesmo pode fazer. É aquele tempo na oração que falamos de nós mesmos, abrindo o coração com o único, onisciente, onipresente e onipotente Deus. Você desfruta desse privilégio de se rasgar diante de Deus e derramar de todo o seu ser em sua presença?
Então, vamos para o terceiro. Terceiro ponto é o próximo, né? Aqueles que estão ao nosso lado. Quando diz assim, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Geralmente é naquele momento mesmo do abrir do coração, desnudando o próprio eu, que o Senhor acaba sondando o mais íntimo do nosso ser e vendo se há alguma coisa má lá dentro contra alguém, obstruindo o canal de comunhão com Deus e, naturalmente, com o nosso próximo. Por não ser um dos melhores momentos da oração, muitos têm evitado este banho da alma, quando a frieza do nosso coração nos deixa endurecidos para se arrepender e nossos lábios ressecados para confessar. Mas a sensação de leveza e limpeza interior proporcionada depois faz valer muito a pena essa prática constante. Além disso, temos que ter também na nossa oração o lugar da intercessão, quando novamente mudamos o foco do nosso umbigo para as necessidades do nosso próximo e clamamos pelos irmãos, familiares, amigos, autoridades e necessitados em geral. Você se lembra de orar também pelos outros que estão contando com a sua intercessão a favor deles? Esse foi o terceiro ponto. E o quarto, que entra também na oração, é o próprio diabo, né? Que está embaixo. Quando fala, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por último, mas não menos importante, se não até muito mais urgente, também precisamos suplicar pela proteção divina contra a ação maligna, tanto do nosso próprio enganoso e cobiçoso coração diante das tentações, quanto dos males provenientes do mundo em que vivemos e das pessoas com que convivemos e, acima de tudo, usarmos a oração como uma arma celestial na batalha espiritual que travamos contra o nosso arqui-inimigo Satanás. Por isso que o Senhor já de antemão nos instruiu a vigiar e orar, para que não entremos em tentação. Ao orar com ousadia, na autoridade do nome de Jesus, podemos repreender e expulsar todo o mal que se levante contra nós e receber, inclusive, discernimento e estratégias nesta guerra de potestades e principados. Você tem feito da oração um meio eficaz de combate contra o mal e de resistência às tentações? Vamos lá. Analisando então, né, tanto o primeiro que era Deus em cima, o segundo eu no meio, o terceiro próximo, que são os lados, e o quarto o diabo que é embaixo, vamos fazer aí uma conclusão. Você não está sozinho no reino, mas está bem no meio de campo, cercado por todos os lados de pessoas iguais a você, as quais devem fazer parte das suas orações, ações e reações. Mas jamais se esqueça de que sobre ti está o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que te vê e te ouve para receber tua adoração, tua petição, tua confissão, toda ação. Do mesmo modo, lembre-se que há um adversário astuto e sagaz por baixo de cada tentação. Por isso, não abra mão deste recurso poderoso que é a oração. Ela te aproxima de Deus, leva você para perto do Pai, te cerca em paz com o teu próximo e te afasta do inimigo diabo. Portanto, ore em todas as direções. Amém? Que a sua oração, né, modelo aí do Pai Nosso, possa ter te trazido uma nova perspectiva, né, de abranger todas essas dimensões na sua oração, ok? E amanhã continuaremos falando de oração, né? Vamos também refletir um pouco mais sobre isso. Vale a pena você voltar, tá bom? Espero você. E se você estiver gostando, acompanhando, dê os seus likes,
em cada vídeo, né? Compartilhe o canal, o vídeo com outras pessoas que você sabe que também, né, irão gostar, irão aprender um pouco mais. E se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, né? E acione o sininho para você sempre saber quando tem vídeo novo aí no canal, todos os dias. Entre meio-dia, hora do almoço, hora da refeição, eu trago aqui uma porção espiritual para você saborear, ok? Então, até amanhã, se Deus quiser. Te vejo aqui novamente.